Olá, eu sou o professor Bruno Viana e vamos dar continuidade à resolução de exercícios envolvendo o MDC. Bem, determine os valores de P e Q de modo que para A igual a 720 e B igual a 2 elevado a P, 5 elevado a Q, o MDC de A e B seja 8. Bem, como esse número aqui já aparece decomposto em fatores primos, eu vou optar em utilizar o terceiro método, que é o de decomposição em fatores primos. Bem, eu vou fatorar o 720 da seguinte maneira. Eu posso escrever o 720 como 8 vezes 9 vezes 10. 10 é 2 vezes 5. Bem, 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 2, 2 à quarta. 9 é 3 ao quadrado vezes 5. Pronto. O A já está fatorado. O B, ele já me deu decomposto em fatores primos. 2 e 5 são primos. E o MDC de A e B é 2 ao cubo. Bem, então vamos pensar no terceiro método, né? Para o cara conseguir achar esse MDC igual a 2 ao cubo, o que ele pegou? Ele pegou os comuns menores, né? Os fatores primos comuns de menor expoente. Bem, isso quer dizer que 2 era comum e o menor expoente era 2 ao cubo. Aqui eu tenho 2 à quarta no A. No B eu tenho 2 elevado a P. Pô, para eu ter escolhido o de menor expoente e esse de menor expoente ser o 2 ao cubo, significa que eu não escolhi esse, eu escolhi esse. Então, daí, a gente já pode afirmar que o P vale 3. Beleza. O 3 aqui não é um fator primo comum. O 5 aparentemente é. Então a gente se pergunta, por que ele não foi escolhido? Ora, ele não foi escolhido porque, na realidade, ele não é comum, porque se fosse, ele estaria lá. Poxa, se ele não é comum, ele aparece aqui. E ele aparece aqui. Ele só não apareceria se o Q fosse 0, porque todo número elevado a 0 dá 1, exceto 0, né? Mas não é 0, é 5. 5 elevado a 0 dá 1. E aí só seria 2 ao cubo aqui. Então isso comprova para a gente que a única chance de esse MDC dar 2 ao cubo, dar 8, é o Q ser 0. Porque o Q sendo 0, eu sumo com esse fator primo 5. Então, determinei os valores de P e Q, está resolvido o problema. Vamos para o próximo? Sabendo que o MDC de A e B é 7, calcule A e B tal que ele dá essa figura aí, né? Bem, o que ele está dizendo para a gente? Que para resolver esse MDC de A e B, ele usou o algoritmo de Euclides, o método das divisões sucessivas, né? E ele já deixou claro para a gente que o MDC é 7. Isso significa que parou aqui. Se parou aqui é porque o resto aqui era 0. Porque a gente só para quando o resto dá 0. Lembrando, aqui é a linha dos restos, aqui é a linha dos quocientes. Bem, então quer dizer que tinha um número aqui que dividido por 7 deu 2 e o resto era 0. Então esse número obrigatoriamente tem que ser 14. 14 dividido por 7 dá 2, resto 0. Ora, e se o 7 foi parar aqui, é porque ele estava aqui. A gente repete esse resto para cá e dá continuidade na divisão. Então ele estava aqui. Né? E o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que eu peguei o B, dividi por 14, deu 1 e o resto é 7. Então quer dizer que B dividido por 14 deu 1 e o resto é 7. Isso quer dizer que o B, pelo algoritmo da divisão, é 14 vezes 1 mais 7. 14 vezes 1, 14, mais 7, 21. Pronto, já achei o B. E mais uma vez, se o 14 está aqui, é porque ele foi resto algum dia, né? E ele estava aqui. É o resto da primeira divisão de A por B. Por isso que ele veio para cá, para dar continuidade no processo. Então isso quer dizer que A dividido por B, o quociente foi 1 e o resto foi 14. Então A é B vezes 1 mais 14. Só que o B é 21. 21 vezes 1, 21. Mais 14, 35. Qual era a pergunta? Calcule A e B. Calculei. Acabou a questão. Ok? Vamos para a próxima. Bem, essa aqui já é um pouquinho mais elaborada, né? A gente tem que ler primeiro e tentar interpretar e saber o que a gente vai usar aí de ferramenta, né?
Temos 3 obras literárias com 660, 780 e 900 páginas, das quais devem ser editadas em fascículos, todos de igual quantidade de páginas. Então, peraí, vamos parar e pensar a partir daí. Eu tenho 3 obras com um volume de páginas significativo, 660, 780 e 900. Eu quero dividir essas obras em vários fascículos, só que cada fascículo tem que ter a mesma quantidade de páginas. Bem, então eu quero dividir essas páginas. Então eu quero dividir esse cara por um número, dividir esse cara por um número e dividir esse cara por um número. A divisão vai dar a quantidade de páginas. Só que eu quero que essa quantidade seja igual sempre. Então tem que arrumar um cara que divida esse cara, que divida esse cara e que divida esse cara. Então eu preciso de um divisor comum. Tá? Então o primeiro passo é pensar que eu preciso de um divisor comum desses caras. O processo natural é achar logo o maior deles, mas vamos continuar lendo. Assim mesmo, o número de páginas está compreendido entre 10 e 20. Bem, então esse é um detalhe, né, a mais. Estando a produção à razão de um fascículo semanal. Em quantas semanas, no mínimo, terminaremos de publicar as 3 obras? Ora, vamos pensar um pouquinho. Se eu quero reduzir a quantidade de semanas, isso significa que eu preciso colocar o maior número de páginas possíveis, né, em cada fascículo. Então, se não tivesse esse detalhe aqui, era só pegar o maior divisor comum, que eu preciso de um divisor comum porque a quantidade de páginas tem que ser igual em cada fascículo. E eu quero que o número de semanas seja o menor possível, então basta eu colocar o maior número de páginas em cada fascículo. O número de páginas eu preciso que seja um divisor comum, então era natural que eu escolhesse o MDC desses 3 caras. Bem, mas vamos descobrir então o MDC desses 3 caras. Vamos tentar usar aquela propriedade. Eu já vi que eles são divisíveis por 10, né? Aqui vai sobrar o 66, o 78 e o 90. 66, 78 e 90 são divisíveis por 2 e por 3. Espera aí então. Se esses caras são divisíveis por 2, por 3 e por 10, eles são divisíveis por 60. Então eu posso escrever cada um deles assim. 60 vezes 11. Esse aqui, 78, é 6 vezes 13, né? Então é 60 vezes 13. 900 é 96 vezes 15, então posso escrever o 900 como 60 vezes 15. Pela propriedade 3, a gente pode jogar esse 60 lá para fora. Bem, 11 e 13 são primos. 15 não é divisível nem por 11 nem por 13, então a gente já pode afirmar que eles são primos entre si. Vai dar 1. Então o MDC desses caras dá 60. Então, aparentemente, eu deveria ter 60 páginas por fascículo, só que tem uma restrição aí. O número de páginas está compreendido entre 10 e 20. Ora, então não é 60? Bem, então tem que arrumar outro cara que seja menor que 60, ou seja, que seja entre 10 e 20, e que, né, divida esses caras. Não é isso? Bem, vamos ver. Eu tenho que o 12 divide esses caras. Bem, vamos escrever, vamos devagar. Eu quero que o número de páginas esteja entre 10 e 20. Bem, olha só, o MDC não deu 60? Todos os caras que se dividem esses caras que são menores que 60 são divisores de 60 também. Então é só a gente descobrir quais são os divisores de 60 que estão entre 10 e 20. Ok? Bem, o 10 não conta, que tem que ser compreendido entre, então não conta o 10 nem o 20. Então a gente tem aqui o 12, né? E tem o 15. A gente só tem esses dois, o 12 e o 15. São os dois caras que dividem os 60, que estão entre 10 e 20. Ora, se eu quero que a quantidade de semanas seja a menor possível, eu vou ter que escolher o número de páginas igual a 15. Por quê? Porque quanto maior o número de páginas, menor o número de semana. Então a resposta aí, o número de páginas é 15. Só que não responde o problema ainda.
ele pergunta em quantas semanas, no mínimo, terminaremos de publicar as 3 obras. Bem, então vamos lá, recapitulando, né? O MDC deu 60, esse 60 seria o número ideal de páginas por fascículo, só que com a restrição a gente viu que 60 não poderia, tinha que ser um número entre 10 e 20 páginas. Aí a gente pesquisou entre 10 e 20 os divisores de 60, deu 12 e 15, né? E a gente optou que como o número de semanas é o menor possível, a gente escolheu o maior número de páginas possível, que foi 15. Então a gente já sabe que tem 15 páginas. Só que a pergunta do problema não é essa. A pergunta do problema é quantas semanas eu vou conseguir ficar editando essas 3 obras, né? Para isso eu vou ter que pegar a quantidade de páginas das 3 obras, né? 660, mais 780, mais 900, e dividir por 15. Isso vai me dar o número de semanas, porque são 15 páginas por semana, eu somo todas as páginas, divido por 15, vai dar o número total de semanas. E essa conta dá exatamente 156. Então a resposta do problema, 156 semanas. Bem, espero que tenha ficado claro, né? E voltando a repetir o mesmo processo. Estou com dificuldade de usar a propriedade. Nada impede você usar os métodos, né, para resolver. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai resolver da mesma maneira. Bem, espero que tenha ficado claro. Até a próxima.